Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é roteamento entre VLANs, VLSM, STP e RSTP. Os tópicos a serem abordados nesta aula são o roteamento entre VLANs, o VLSM, o RSTP e o STP. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o roteamento entre as VLANs, de conhecer o VLSM, de analisar o funcionamento do STP e do RSTP. Vamos começar pela VLAN. Então, o que é uma VLAN? A VLAN são redes de computadores, VLAN, pode ser virtuais ou físicas, e esse roteamento entre elas, ele é direto na questão da comunicação entre as redes. Então, para que hosts em redes diferentes se comuniquem, é preciso dispor de duas interfaces de um roteador, para este fim. Já que interface é um recurso findável e até custoso, essa maneira de comunicação não é viável e até cai em desuso. Então, quando eu precisar comunicar duas redes, eu tinha que usar um roteador ou roteadores, uma comunicação maior, muito custo, muito equipamento. E aí isso acaba sendo muito caro, acaba sendo uma coisa muito custosa, muito dificultosa. Então, para resolver tudo isso, aí a gente tem as evoluções, que é o que a gente vai continuar vendo nessa aula. A primeira solução, vamos dizer assim, que melhora esse roteamento todo, é o VLSM. Ele é um método de cálculo de sub-redes, ou seja, pelo método tradicional, a gente divide as sub-redes, por exemplo, em três tipos, A, B e C. E a gente vai dividir essas sub-redes, cada uma na sua categoria diferente. Porém, ele acaba tendo muitos números IPs, muitos IPs em cada rede, em cada sub-rede. Então, às vezes, eu acabo tendo um desperdício de números. Eu poderia usar um tipo de números mais barato, mais rápido, mas eu tenho muita rede, acabo usando um maior e sem necessidade. Então, para isso, a gente tem o VLSM, que ele vai equilibrar tudo isso. Então, está falando aqui, mais eficiente que o tradicional. Ele utiliza máscaras de tamanho variável e aplicadas às sub-redes. Em vez de usar um modelo fixo e padrão, ele usa um modelo variável. E isso torna muito mais fácil de se mexer. Nós temos algumas vantagens. A primeira vantagem é a diminuição dos desperdícios de endereços IP. Como eu falei, se a gente pega uma rede com 1 milhão de endereços IP e só utilizar 1000, eu acabo tendo um desperdício muito grande. E às vezes eu acabo tendo que desperdiçar esse número IP porque eu não tenho outra opção. Já com o VLSM, eu posso pegar uma rede média e dividir em pequenas. E em vez de pegar várias pequenas, eu pego uma média e subdivido. Isso faz com que fique muito mais eficiente e, principalmente, eu evito o desperdício de números IPs. Existe uma flexibilidade maior na distribuição dos endereços. Então, seguindo a mesma linha, em vez de eu ter que ter um número padrão para cada rede e de uma maneira física, eu tenho uma flexibilidade. Ou seja, eu posso identificar de uma rede muito grande uma quantidade de endereços diferentes em cada bloco de texto que eu vou trabalhar, em cada bloco de números IPs que eu vou trabalhar. Em cada sub-rede, eu divido em números menores, em quantidades necessárias para cada sub-rede dentro da minha rede. E por fim, ele possibilita a agregação de rotas. Ou seja, eu posso utilizar um número IP específico só para fazer as rotas e só os encaminhamentos entre os roteadores. Então eu posso criar várias subclasses de rede e posso criar uma subclasse só para a comunicação, o que fica muito mais efetivo, o que fica muito mais rápido. Às vezes eu tenho 3 comunicações e tenho que desperdiçar lá 30 números IPs, porque a primeira classe tem lá 30, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então esse VLSM, ele vem corrigir este problema. Um outro grande problema que nós temos nos protocolos é a questão da redundância, e também do loop. Imagine que eu envio um arquivo para uma pessoa e aí por algum motivo ele envia de volta e eu envio novamente e fica nesse loop. Por algum motivo tem algum erro no pacote e ele não identifica que ele não pode voltar novamente. Ou ele fica enviando para a mesma pessoa por dezenas de vezes e acaba travando e sobrecarregando a nossa conexão na internet ou na nossa própria rede de computadores. Para resolver isso, nós implementamos o STP, que é um protocolo de roteamento. Ele é utilizado nas redes e permite resolver problemas de loop em redes, introduzindo anéis de ligação.
e melhorando a performance na rede. Cada vez que tem uma ligação entre um roteador e outro, por exemplo, ele coloca, entre aspas, um anel. Este anel ele vai verificar e garantir que não haja loops dentro dessa comunicação de redes. E aí eu garanto que ele só vá uma vez para um lado, a informação, e que ao voltar ela não vá de novo, ou que ela não fique indo e voltando, num loop infinito. Imagina o tanto de desperdício de processamento que a gente tem num loop. E existe uma evolução desse STP que é o RSTP. É um protocolo de rede que gerencia os links redundantes e reduz o tempo de convergência da topologia de rede quando ocorre alguma alteração. Então nós temos duas funções. A primeira, ele vai diminuir e gerenciar os links redundantes. Então se eu tenho que mandar uma coisa mais de uma vez para um lugar, ou eu tenho aquele protocolo de comunicação copiado várias vezes, que eu poderia resumir em uma única vez, então eu utilizo esse protocolo para que isso seja diminuído e que seja feito de maneira direta. Assim como, quando eu tenho uma alteração, ele reduz o tempo da convergência. Ou seja, eu mudei a topologia da minha rede, mudei algum número IP de algum computador. Então, através desse protocolo, ele reduz o tempo de eu ter que ficar passando em todos os computadores da rede, verificando um por um, verificando se a comunicação foi ativa. Então hoje, ao mudar o número IP de uma máquina, automaticamente todas as máquinas daquela rede identificam este novo número IP. Isso facilita muito, além de reduzir extremamente o tempo e o desperdício que a gente tem de processamento. Então tudo isso é para melhorar os roteamentos entre as redes de computador. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre roteamento entre VLANs, VLSM, STP e RSTP. Espero que tenham gostado. Frequente as nossas redes sociais e até a próxima!